E fala galera, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos conversar sobre a seleção natural. Então a teoria de Darwin e Wallace afirma que as modificações das populações e espécies de seres vivos ocorrem por meio de um processo chamado de seleção natural. Para entender um pouco melhor como a seleção natural funciona, temos que conhecer algumas características das populações de seres vivos e também do ambiente onde elas vivem. Segundo a teoria da evolução por seleção natural, os organismos de uma mesma população são idênticos entre si, apresentando variações nas características individuais, o que é conhecido como variabilidade. Além disso, os indivíduos de uma mesma população competem entre si por recursos limitados do ambiente, como alimento, abrigo e parceiros reprodutivos. Dessa forma, dependendo das condições ambientais, os indivíduos de uma mesma população apresentam determinadas características que podem dar mais chances de sobreviver que os seus companheiros ali que vivem junto com esses outros seres vivos. Por conta disso, eles também têm mais chances de se reproduzir e de transmitir aos seus filhos e descendentes essas características vantajosas. Por exemplo, uma girafa que nasce com um pescoço menor tem menos chance de sobreviver e de procriar. Logo, a outra girafa com um pescoço um pouco maior tem mais chances de sobreviver, pois ela consegue pegar os alimentos das árvores e, claro, procriar e gerar descendentes com aquela mesma característica. Deu para entender? Então temos um processo natural de seleção das características, uma vez que ele é mediado pelo ambiente, porque a girafa com o pescoço um pouco maior tem mais chance de sobreviver e deixar aquela característica aos seus descendentes. Já o acúmulo sucessivo de modificações ao longo das gerações podem dar origem a novas espécies, como vamos ver um pouco mais para frente. Agora vamos falar sobre a seleção artificial. Enquanto a seleção natural é determinada pelo ambiente, a chamada seleção artificial é exercida pelo ser humano. Então eu vou dar um exemplo para ficar um pouco mais claro. As baratas domésticas, elas são um problema do cotidiano em várias residências. E para eliminar essas baratas, muitas pessoas usam inseticidas em spray ou pastilhas. Baratas que são sensíveis a esse produto, elas morrem, mas as que são resistentes sobrevivem. E essas últimas, as que sobrevivem, deixam essas características de ser resistente a esses inseticidas para os seus descendentes. Após um longo período de tempo, a população de baratas será composta principalmente de indivíduos resistentes aos inseticidas. Faz sentido para você? Esse caso forma um exemplo de seleção artificial porque a característica resistência aos inseticidas, presente ali em certos indivíduos da população das baratas, foi selecionada por uma condição determinada pelos seres humanos e não pela natureza. Então essa foi a nossa aula de hoje. Se você gostou, eu te convido a acessar o nosso site e dar uma olhada no nosso curso de reforço online, porque nele você vai encontrar todas as aulas do seu ano letivo e várias outras coisas. Eu te vejo lá, hein?